Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar sobre divulgação científica e o jornalismo, né? Divulgação científica para jornalistas. E para a gente tratar desse tema, convidamos aqui a Sara Zobel e o Luiz Amorim. Sara é apresentadora e produtora do podcast 37 Graus e também é docente do curso Amerec de Divulgação Científica da UFMG. Já o Luiz, ele é o coordenador do curso de especialização em comunicação científica pela Fiocruz. É pela Fiocruz? Eu fiquei até nessa dúvida, ou é casa de Oswaldo Cruz, Luiz? Então, ele é, na verdade, um consórcio de instituições, né? São 5. Museu da Vida, Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Fundação CCERJ, Museu de Astronomia e Ciências Afins, todos aqui do Rio de Janeiro, e Casa da Ciência do UFRJ. Mas a sede, o curso acontece fisicamente, né? Enfim, antes da pandemia, acontece na Casa Oswaldo Cruz, enfim, no Museu da Vida, no campus da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Só um acerto, na verdade, divulgação da ciência, divulgação e popularização da ciência, e não comunicação científica, a especialização. Então, perdão pelo erro aí. Que isso. Maravilha. Sara e Luiz, muito obrigado pelo tempo de vocês. A conversa vai durar em média 45 minutos. Queria lembrar quem está acompanhando a gente aqui que depois, até amanhã, o webinar estará disponível no YouTube. Então, não se esqueça, mande sua pergunta, tire suas dúvidas. Eu queria começar fazendo essa primeira pergunta para entender o campo da divulgação científica e onde está o jornalismo, o jornalista nessa área. Onde que ele se encontra exatamente? Podemos começar pela Sara? Pode ser? Oi, pode ser. Oi, Daniel. Então, só para me apresentar e para contextualizar para os jornalistas na plateia, na verdade, eu não fiz faculdade de jornalismo, eu sou doutora em biologia e migrei para o jornalismo depois que fiz a especialização em jornalismo científico do LabJOR, na Unicamp. Então, minha carreira assim, no mundo da comunicação do jornalismo, ela começa depois desse curso e também com o podcast 37 Graus, em que a gente faz, né, um jornalismo de ciência misturado aí com meio que uma contação de histórias. A gente fala que a gente conta histórias com o pé na ciência. Então, só para falar que eu não sou, né, aquela jornalista clássica que entrou, fez faculdade de jornalismo, trabalhou em redação e tal. Eu migrei para a comunicação. Mas eu acho que uma coisa que era interessante, por exemplo, nesse curso que eu fiz, é que ele misturava tanto cientistas que queriam migrar ou que queriam aprender mais sobre comunicação e jornalistas que queriam aprender mais sobre ciência. Então, eu acho que atualmente, na verdade, posso não ser a pessoa mais indicada para falar do jornalismo de redação, mas pelo que eu vejo, pelo meu contato com os jornalistas, existem vários lugares para os jornalistas que querem falar de ciência, existem jornalistas que estão em veículos mais especializados, por exemplo, Pesquisa FAPESP, então tem jornalistas que têm mais necessidade ou de uma especialização em ciência ou por experiência mesmo de cobrir essa área ou por ter feito algum curso, alguma coisa assim. E também tem aquele jornalista que está na redação fazendo todo dia e daí de vez em quando cai uma pauta de ciência, ele precisa reportar essa pauta. E daí tem gente como eu que está em veículos independentes, né? E eu acho que tem muitos veículos independentes ou muitos nichos, né, para o jornalismo que fala de ciência, que muitas vezes também não são uma ciência pura. Por exemplo, a gente não faz um jornalismo de ciência super puro no 37 Graus, e tem várias interfaces que eu vejo em outros veículos, por exemplo, com o jornalismo de dados, ou o ato de meio que passar uma informação que é super complicada ou super qualificada, que tem várias interfaces com a ciência, e que eu acho que é super benéfico para o jornalista entender como que é o processo da ciência, para que ele consiga passar aquela informação de um jeito que é claro, mas também honesto para o ouvinte, né? E não caia naquelas problemas de passar uma informação que está, por exemplo, em construção como uma coisa absoluta e todas aquelas coisas que a gente vê que são erros comuns no jornalismo de ciência. Daniel, enfim, eu fiz comunicação na Escola de Comunicação da UFRJ e depois de algum tempo, enfim, na revista Manchete, no Globo.com,
fui para o Jornal da Ciência, onde eu fui repórter, redator e depois editor. E, a partir daí, fiz um mestrado na Fundação Oswaldo Cruz e depois me tornei servidor já há mais de 12 anos que eu trabalho no Museu da Vida, enfim, lá na Fundação Oswaldo Cruz. A questão, essa é uma questão relevante assim, no campo da divulgação científica, essa discussão, porque alguns jornalistas, alguns muito bons jornalistas, se enxergam fora da divulgação científica. Essa é uma discussão interessante, porque alguns jornalistas acham que a divulgação científica, na verdade, ela é como se fosse uma publicidade da ciência, ou seja, tem uma discussão mais fora do Brasil do que aqui, que é se o jornalismo científico, se a divulgação científica, ela vai trabalhar como watchdog ou cheerleader. E que, na verdade, simplifica que se você, na verdade, vai guardar os interesses da sociedade ou se você vai fazer torcida para a ciência. E, para mim, eu enxergo que essa é até um dos papéis importantes em relação à formação e especialização e também mestrado, doutorado, óbvio, na pesquisa em divulgação científica, porque ela coloca isso em xeque, porque eu acho tanto no jornalismo científico como na divulgação científica é preciso um olhar crítico sobre a ciência. E um pouco até do que a Sara falou, um entendimento maior do modus operandi da ciência, enfim. E eu acho que isso é fundamental, seja para o jornalista, seja para o divulgador de ciência. Claro que há diferenças, mas eu, particularmente, e meu grupo, né, eu sou parte do Núcleo de Estudos da Divulgação Científica, do Museu da Vida, a gente pensa muito que o jornalismo científico tem essa característica, assim como a divulgação científica também deve ter. Então, eu vejo muita similaridade, na verdade. E como a Sara bem falou, o papel de diferentes nichos, de como lidar, eu acho que isso a gente vai ainda tratar ao longo dessa live, mas são muitos, né? Desde redação ou assessoria de imprensa, na verdade, produção de eventos. Enfim, hoje, e aí com a Covid, a gente tem visto, né, uma procura muito maior para informação científica, uma discussão muito maior, mas uma importância muito maior, né? A gente tem visto realmente o papel relevante do divulgador científico. E eu espero, na verdade, que isso continue, né? Que esse debate sobre ciência, sobre a importância de divulgar a ciência, discutir ciência, contextualizar a ciência no nosso dia a dia, ela se torne sempre cada vez maior. Uhum. Perfeito. E você comentou aqui, nessa parte de tudo que constitui, né, a divulgação científica, às vezes a gente costuma pensar só na redação tradicional, e você citou coisas interessantes aqui também, a parte de eventos e a parte de assessoria de imprensa. De eventos, obviamente, está um pouco mais prejudicado agora na pandemia, e relacionando aquilo com a parte de cheerleader e watchdog, vocês acham que durante essa pandemia a gente teve uma posição, quando eu digo a gente, eu digo jornalismo, tá? Em geral, bem as gerais. Foi uma posição mais de watchdog ou foi uma posição mais de cheerleader, especialmente com as vacinas, com os medicamentos? Como é que vocês enxergam isso? Olha, Daniel, eu pessoalmente posso dizer que eu não sei te dar uma análise quantitativa, mas eu posso te dizer que eu vi exemplos dos dois, né, durante a pandemia. Por exemplo, eu vi muita animação ou com pequenos resultados positivos. Eu vi também muito alarmismo com coisas que ainda estavam em definição, né? Eu acho que um exemplo, por exemplo, dessa coisa do alarmismo, e eu não estou falando aqui se isso acontece ou não, mas eu acho que toda vez que acontece é colocado, às vezes, fora de proporção, é quando tem qualquer caso de suposta reinfecção por Covid. A gente já viu isso desde o começo da pandemia, que quando tem qualquer caso que ainda não se confirmou se a pessoa já pegou, se foi um falso positivo no teste, se não foi, não sei o que, aquilo se joga e às vezes vira uma coisa fora de proporção em que já se jogou, olha, meu Deus, não tem imunidade, o que a gente já viu que não é verdade. Então, eu acho que teve dos dois. E eu também vi uma outra postura, até dentro do campo, né, das pessoas que fazem comunicação de ciência. Eu gosto do termo comunicação de ciência como uma coisa ampla, particularmente. Eu sei que não é todo mundo que vê assim, mas eu acho comunicação um termo mais forte do que divulgação. Divulgação eu sei que não é só, entre aspas, ser cheerleader, ser panfletagem, mas para mim essa palavra específica traz essa conotação indiretamente. Então eu sempre prefiro falar comunicação pública, prefiro falar comunicação da ciência.
Então, para mim, eu não sei, por exemplo, eu vi caso de jornalistas quando o Butantan divulgou, por exemplo, os primeiros dados, e eles não divulgaram, divulgaram várias métricas que são importantes para avaliar, né? Por exemplo, a eficiência da vacina naquele primeiro momento. E daí eu vi alguns jornalistas criticando isso, e vi várias pessoas desse âmbito da comunicação da ciência também criticando esses jornalistas por criticar o Butantan, porque eles não liberaram os dados. Então, assim, bom, vocês estão trabalhando contra, porque o problema é que a gente está num... O que eu acho que a gente tem que ser esse watchdog também, né? Eu acho que o jornalismo ele tem que ter uma visão crítica, e isso não é para ficar necessariamente atacando a ciência quando não tem motivo, mas é para poder você ser um repórter, né? Você ver a realidade, tentar, ou ver um recorte dessa realidade, tentar passar para quem está te lendo, para quem está te ouvindo, e não simplesmente reproduzir uma coisa que está vindo de uma assessoria de comunicação, uma coisa assim. Mas eu acho que teve os dois, assim, e eu acho que é uma discussão importante. O problema é que a gente está num clima tão anti-ciência, né, quando a gente vê o nosso governo, onde a gente está agora, que fica esse impasse, porque parece que qualquer crítica à ciência é também jogar contra, né, tipo, a visão geral de que a ciência é importante. Então, acho que a gente está num momento em que isso é complicado, mais complicado do que o normal. Daniel, então, não sei se eu vou fugir um pouco da pesquisa, fui eu mesmo que trouxe essa discussão, que eu acho relevante, mas também não queria colocar como se fosse essa dicotomia, né? Ou você faz um, ou você faz outro. Eu acho que o papel do jornalismo é mais complexo do que isso. E eu acho que a gente concorda com a Sara, que a gente viu de tudo. Na verdade, a gente viu muito mais, né, jornalismo científico, então muito mais divulgação científica, e a gente acabou vendo de tudo. Mas tem um olhar, porque isso, na verdade, a gente estaria olhando, né, no circuito comunicativo, assim, discutindo um pouco o emissor, mas uma migração que a gente está tentando fazer, enfim, é um pouco mais difícil, que é também pensar na recepção, né, dessa mensagem. Como é que o público também está vendo as informações que estão sendo passadas? Eles também estão vendo de forma mais crítica? Como é que é o papel das redes? E aí o que em relação à Covid, enfim, é difícil até dizer essa palavra, mas em relação à Covid é positivo, digamos, é que muitos estudos já estão sendo feitos, né? Muitas chamadas de revistas científicas sobre o tema, né? Divulgação científica e Covid. E alguns estudos preliminares, né, o Maximiliano Butti, que fez na Itália, né, que teve um surto muito grande, enfim, percebeu uma mudança um pouco na recepção, ou seja, as pessoas estavam tendendo a migrar um pouco das redes sociais para as informações do jornalismo profissional. É um estudo bem mais completo, feito no Canadá, que estudou os tweets, uma grande quantidade de tweets, e o conteúdo de 19 sites jornalísticos, percebeu que o público que era mais exposto ao site de jornalismo científico tendia a concordar mais com, por exemplo, afastamento social. Enfim, começaram a mapear um pouco mais a ligação não só do papel do jornalismo, mas, na verdade, a tomada de atitudes a partir das diferentes fontes de informação. Então, eu acho que, assim, para pensar um pouco, claro, tem o papel do jornalismo, a gente poderia discutir aqui, você começou a questão da assessoria de imprensa, que eu acho extremamente relevante, principalmente porque hoje as instituições científicas, né, têm contato direto através das redes sociais com o público, né? A gente tem um estudo muito bacana sobre, na época de Zika, o papel da Fundação Oswaldo Cruz, nos canais, né, principalmente no Facebook, mostrando um impacto enorme, enfim, milhares e milhares de pessoas atingidas, lendo mais informações diretamente de uma fonte científica respeitável, né, como a Fundação Oswaldo Cruz. Então, isso é bastante relevante. A gente viu, porém, que o diálogo ali, que a gente pressupõe, esse dialogismo, né, essa troca direta, não acontecia tão facilmente, porque as respostas não eram dadas, enfim, a tempo, né? Se usava mais aquela questão de perguntas e respostas, né? Mas não uma resposta direta ao cidadão, porque, obviamente, é muito difícil responder um post que tem mais de 20 mil comentários, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente viu esse potencial muito grande. Então, isso é um potencial que vem também pela assessoria de imprensa, essa troca diretamente com o público, né? Não é necessariamente vender ou fazer o marketing da ciência, mas um diálogo diretamente das instituições científicas. Então, acho que tem esse papel também importante eu vou usar agora
A comunicação pública e ciência, eu acho que realmente é um termo, a gente usa divulgação científica porque ele ainda é o termo mais utilizado aqui no Brasil, mas ele é super problematizado na área também, enfim, tem engajamento público em ciência, apropriação social da ciência, que obviamente esses termos, né, Responsible Research and Innovation, que é um termo mais novo ainda, que implica até no repensar a ciência, que é utilizado no Reino Unido. Enfim, tudo isso eu acho que tem mudando, ou seja, é um campo efervescente hoje em dia, né? O debate sobre a comunicação pública da ciência vem crescendo e a gente vem amadurecendo, vem aprendendo. Eu acho que as instituições científicas também estão mais nesse debate. O próprio CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica do Brasil, que apoia cada vez mais a divulgação científica, ou pelo menos vinha apoiando, né? Enfim, eu estou dizendo aqui mais vamos dizer, dos 15, 20 anos do que propriamente dos últimos 2 ou alguns anos atrás. Então, assim, acho que é um movimento, entendeu? E isso faz repensar a nossa área e seguir caminhos, ou pelo menos mostrar alguns caminhos. Perfeito. Agora, deixando um pouco essa parte da cobertura, da pandemia, divulgação científica, queria falar mais assim dos cursos, né? Pensando para um jornalista, primeiro eu vou fazer, acho que essa pergunta para o Luiz, mais especificamente, né? Que foi para a área acadêmica. De maneira geral, o que se aprende nos cursos de divulgação científica e o que seria a coisa, digamos, mais valiosa? É o entendimento do método científico? E depois, para a Sara, eu vou fazer uma outra pergunta, que aí é justamente do caminho inverso, né? Luiz, por favor. Bem, os cursos de especialização e mestrado, né, que até foram mencionados, né, no Labjor e também na Casa Oswaldo Cruz, a gente tem um mestrado específico na área de divulgação científica, né? São apenas esses dois na área de estrito senso. E então a formação ela ainda é incipiente no Brasil, digamos. Os cursos mesmo de comunicação, Daniel, eles têm poucas matérias e quando aparece no currículo em geral das faculdades, né, jornalismo científico aparece como eletiva. Assim era pelo menos há alguns anos. Eu não tenho um mapeamento mais atual sobre isso, mas assim era. Eu imagino que ainda esteja assim. Então, na verdade, essa formação muitas vezes é feita na prática. O que é relevante, a gente tem inúmeros jornalistas muito qualificados, enfim, que foram formados na prática e alguns, inclusive, depois migraram um pouco também para a carreira acadêmica. Marcelo Leite, por exemplo, doutor em Sociologia, alguns outros repórteres da Folha de São Paulo e depois editores que fizeram o curso fora, enfim, também de jornalismo científico. Então, assim, procuraram se especializar. E a gente recebe muitos jornalistas também. A nossa turma, em geral, tem cerca de 20%, entre 10% e 20%, ou seja, a gente dá entre 2 e 4 dos nossos alunos são da área de jornalismo. E eu diria que assim, entender o método científico é muito interessante, até para você poder discuti-lo, né? Porque o método ele é fundamental na ciência, mas ele tem algumas dificuldades, digamos. Nem sempre ele é seguido tão à risco como a gente pensa que é, enfim, porque a ciência é feita por seres humanos também, enfim. Elas têm disputas entre grupos, têm disputas por financiamento, tudo isso interfere na ciência, né? Então, é interessante pensar que ela, enfim, ela é parte da sociedade, né? E eu acho que, então, na verdade, o mais importante que o curso faz é trazer essa discussão da criticidade em relação ao seu papel como jornalista e, de certa forma, apesar do termo não ser muito bom, esse empoderamento também que dá ao jornalista de ter feito uma especialização, de ter discutido muito sobre isso, de entender um pouco mais a ciência, para também poder se contrapor a cientistas, enfim, a press releases que recebem e que muitas vezes dão como se fosse fechado, enfim, discutir a ciência de uma forma um pouco mais crítica também, e o seu próprio papel de jornalista. Então, eu acho que isso, eu diria que é o mais importante que a especialização faz, que é um pouco discutir a prática a partir dos estudos, como eu comentei alguns aqui, enfim, a teoria, né? O que a teoria aporta em relação à prática. Né? Uhum.
que a teoria aporta em relação à prática. Legal. E, Sara, você que fez que a gente estava conversando antes, você fez um caminho contrário, né? Você fez doutorado, é biologia, né? Isso. Área de biologia, e aí depois você foi para a área de comunicação. Nesse seu encontro, o que você, primeiro, na sua experiência pessoal, o que você viu que os jornalistas tinham ou poderiam aprender que caberia nesses cursos, né? E também da sua vivência com jornalistas, você fez o curso no LabJOR e agora tem uma produtora com uma jornalista. O que de diferente eles tinham da pesquisa científica ou, de repente, que se semelhava? Então, como umas observações mais gerais, assim, eu acho que, por exemplo, esse curso que eu fiz, eu acho que o mesmo acontece no Amerec, que eu vou começar uma disciplina agora em março, que eu não sei o do Oswaldo Cruz. O que eu fiz, esse do Amerec e o curso que eu fiz no LabJOR não foi o mestrado, foi a especialização. Então, são 2 cursos lato sensu, desculpa. Mas o que eu achei muito valioso foi essa mistura de pessoas na sala de aula mesmo, porque, por exemplo, eu estava vindo de um background de cientista, mais de 10 anos numa bancada convivendo com outros cientistas, e daí a minha turma, de repente, tinha metade de jornalistas. Eu acho que esse convívio, além das aulas, né, e a gente pode aprender sobre método científico, essa coisa, mas eu acho que esse convívio é muito importante. Então, seria um conselho, né, para mim, para quem quer migrar para essa área, então, migrar da ciência para o jornalismo, quanto do jornalismo para a ciência, seja em um curso ou não, mas começar a ter um certo convívio e conversa, né, canais de conversa com as pessoas do outro lado, porque se o cientista sabe muito bem como a informação é construída, né, e a gente sabe, por exemplo, a gente via que, ou eu via em particular, que no lado do jornalismo, apesar da pessoa poder entender, por exemplo, o método científico, às vezes faltava entender meio que o que o Luiz falou, assim, na prática, como que é a vida no laboratório? Tipo, na prática, como se publica um paper? E daí entender, por exemplo, além de você ver um resultado que está ali num paper e agora eu quero escrever uma matéria sobre aquilo, entender a importância que você tem que dar para o contexto daquele paper, que às vezes é mais importante do que aquele paper em si, né? Qual é o corpo de informações, qual o corpo de conhecimento que já foi construído em torno daquele tema. Esse paper, ele inova em alguma coisa, ele adiciona, ele é contestado, ele não é, ele é uma evidência tão nova que a gente só vai saber se isso de verdade se repete daqui a uns 2 anos, quando outros grupos começarem a trabalhar em cima dessa informação, e daí a gente começa a ver, pô, isso aqui foi uma coisa que aconteceu só uma vez, e um paper que foi publicado, pode ter sido publicado na Nature, mas tem um monte de paper publicado na Nature que ninguém nunca mais conseguiu repetir, ou que ninguém nunca mais conseguiu construir em cima. Então, quando a gente trata essas informações novas, esses papers, esses press releases que vêm como uma coisa final, né, como um resultado final, sem pôr ele em contexto, né, como que ele desafia o que já foi o corpo de conhecimento que existe sobre aquilo, ou não, ou se ele é uma coisa que está construindo em cima e agora já tem como diz, por exemplo, assim, ninguém fala que insulina não funciona, certo? Porque a gente já tem tanto estudo que insulina funciona, tanta prova que não tem como falar. Então, isso é uma informação que já está super solidificada. Enquanto isso, eu posso ter um estudo sobre envelhecimento em que a primeira vez que alguém mostra que comer uma dieta de tal tipo afeta a longevidade. E daí a gente tem esse estudo que está lá na ponta do conhecimento, mas a gente ainda não teve uma construção em cima desse estudo para ver se aquilo se sustenta ao longo do tempo ou não. E é assim que a ciência é construída, né? E não a partir de necessariamente pontos isolados, né, no espectro, assim. Então, eu achava que era muito benéfico para os jornalistas entenderem isso, e eu acho que do lado dos cientistas, o cientista em geral se comunica pessimamente, com poucas exceções. A gente se comunica mal até com os outros cientistas, assim, eu acho que é um preconceito entre aspas, mas na minha vida eu acho que em geral essa regra foi verdadeira, assim, acho que o cientista em geral se comunica muito mal, ele tem muitos vícios de comunicação, ele tem meio que não consegue, às vezes, projetar o público, nem assim, no sentido de que muitas vezes ele não sabe com quem ele está falando com um outro cientista altamente especializado na área dele, ele pode estar falando comigo, que não sou, e ele vai me tratar como alguém altamente especializado, ou ele pode ir ao contrário, e daí
que eu vejo muito também, às vezes, em iniciativas de comunicação mais iniciantes, assim, por cientistas, que é o contrário, que é você infantilizar o seu público. Então, você assume que o público agora não consegue entender nada complexo e vai para o outro espectro, que é fazer coisas extremamente simples, que daí você não está falando nada de novo para ninguém. Então, acho que o cientista, ele, em geral, se beneficia muito de entender como funciona a comunicação, de que informação ele tem que priorizar. Cientista é péssimo em editar, tirar coisas, ele acha que tudo é interessante e que nada pode ser removido da informação. Então, todo esse tipo de coisa, eu acho que são caminhos, assim, lógico que existem exceções e cientistas ótimos de comunicar e jornalistas que já entendem tudo de ciência, mas acho que, em geral, são essas as principais tendências que eu vi, assim. Então, o cientista, para ele entender de fato como fazer uma comunicação clara, mas que seja interessante e complexa, né? Que não perca a complexidade. A comunicação da ciência, quando ela perde a complexidade, ela também perde o interesse. Porque uma das magias da ciência é que ela é complicada e difícil, e que a gente está falando de uma coisa que ninguém não sabe a resposta, ou é a primeira vez que alguém está procurando aquela resposta. Então, claro que não vai ser simples. Então, quando a gente perde isso e fala, deixa eu só falar isso aqui de um jeito simples, pronto, você tirou também, né, qualquer interesse em torno do assunto. Então, eu acho que tem essas duas tendências. Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas se eu não respondi, você pode me perguntar de novo. Não, tá ótimo. Deu mais ou menos esse panorama mesmo que foi interessante e até engraçado para a conversa. Luiz, queria voltar para você, te perguntar, quando você foi para essa área acadêmica e passou a ter mais contato com pesquisadores, cientistas, se é que teve algo que te surpreendeu, de repente uma visão pré-concebida de como a pesquisa era feita, algo que te surpreendeu nesse movimento de sair não, né, do jornalismo para a área acadêmica? Não diria que, na verdade, assim, eu me surpreendo bastante assim com alguns resultados de pesquisas na área de divulgação científica. Eu acho que a gente tem uma noção. Vou te falar um pouco então de uma questão que para a gente é importante, que é o estereótipo de cientista, né? E eu acho que isso me surpreendeu um pouco quando eu comecei a pensar mais sobre a questão da divulgação científica, né? E aí você começa realmente a pensar um pouco mais a ciência também. A gente tende a dizer, né, que assim, que o cientista é estereotipado. A gente cita, por exemplo, Einstein, né? Enfim, se a gente perguntar que o cientista é maluco, vive num mundo solitário, sozinho, enfim, abnegado, a gente poderia dizer que isso é um pouco a percepção genérica do cientista. Mas, na verdade, quando a gente vai ver resultados de pesquisa nessa área, a gente se surpreende, porque algumas vezes esse estereótipo é mostrado até para a pessoa ser reconhecida, mostrar que ela sabe o que é um cientista, ou seja, ela usa o estereótipo para mostrar que para você entender, ou seja, o entrevistador, né? A gente vai, vamos ver se tem algum estereótipo ou não. Na verdade, a gente já fez esse estudo tanto na mídia, e a gente não encontrou um estereótipo, pelo menos não esse de cientista abnegado, maluco, que trabalha sozinho, enfim, e que em algum momento vai ter uma ideia genial. O jornalismo científico não passa essa imagem. Talvez alguns filmes, enfim, na ficção, alguns estudos mostram mais isso. E aí a gente foi perguntar, então, para alguns adolescentes como é que era essa percepção. E isso me deixou um pouco, enfim, me deixa surpreso, porque eu imaginava que sim, que existisse esse estereótipo, mas quando você vai conversar com outras metodologias, ao invés de só perguntar, ou o famoso que é desenhe um cientista, tem um teste muito famoso que se chama isso, desenho cientista. Em geral, as pessoas fazem um homem. Isso até mudou um pouco, tem uma questão de gênero. Hoje em dia já aparecem mais mulheres, mas usam o jaleco, óculos, né? Mas na verdade é isso. Elas desenham isso para que você entenda que ela desenhou um cientista corretamente. Assim como se você perguntar para alguém para desenhar uma igreja, possivelmente ela vai fazer uma igreja com um teto triangular e uma cruz em cima. Na verdade, não que ela pense que todas as igrejas são assim, mas na verdade ela quer ser reconhecida. E aí a gente foi fazer um grupo focal, né, uma outra metodologia onde se aprofunda um pouco mais, né, a discussão, e a gente percebeu isso, que na verdade as pessoas tinham uma ideia bem mais complexa do que é um cientista, né, do que é
o trabalho e o modus operandi da ciência, enfim, entendia um pouco mais, e isso me deixou surpreso. Então, assim, eu acho interessante a pesquisa, não exatamente assim a ciência, né, mas a pesquisa em divulgação científica me surpreende bastante, às vezes positivamente, como nesse caso, mas outras vezes negativamente. Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a importância da fonte de informação e a gente percebeu que há uma desimportância, no caso, por exemplo, do nome do jornal, ou seja, do veículo de publicação para os leitores, tanto para avaliação como para possível compartilhamento de informação. Eu esperava que fizesse mais diferença, por exemplo, você tratar de grandes jornais, no caso foi feito na França, então os grandes jornais lá são o Figaro e o Le Monde, mas essa não parece ser verdade. Alguns outros estudos também corroboram isso, de que a fonte de informação não é tão importante. Como eu comentei antes, na verdade, eu espero que a Covid faça com que isso se modifique um pouco, né? Como eu citei já o estudo canadense, e o estudo italiano parece já mostrar alguma diferença nesse quadro. Mas, enfim, na verdade, essa é uma inquietação minha, enfim, e isso vão surgindo ideias de pesquisa, né? A gente trabalha lá na Fundação, tanto na divulgação prática, enfim, realizando eventos, livros, mas também na parte teórica, realizando pesquisas, enfim. E isso me surpreende, enfim, mais do que, na verdade, a troca diretamente com o cientista. O que eu posso dizer lá é que também é muito comum dizer que há muitos problemas entre jornalistas e cientistas. Os estudos que são feitos também nessa área não mostram tanto, não. Assim, tanto as entrevistas com jornalistas dizem que sim, eles conseguem falar cada vez mais, inclusive com os jornalistas são mais atenciosos e entendem também o trabalho do jornalista, ou seja, que há uma colaboração maior. E um estudo feito também pela Luísa Massarani, enfim, uma grande pesquisadora na área de divulgação científica, ela mostra também que os cientistas dizem isso também, de que há uma melhora na comunicação entre os dois, a colaboração e um respeito mútuo entre eles. Então, isso também é algo que me surpreende. E eu acho interessante isso, na verdade, que a pesquisa traz esses insights, mas também traz essas nossas dúvidas, enfim, e vão esclarecendo. Então, assim, é uma surpresa alguns dados. Às vezes negativamente, às vezes positivamente. Uhum. Posso complementar uma coisa rapidamente? Por favor. O que o Luiz falou, eu também, na nossa experiência no 37 graus, a gente muito raramente tem problemas para se comunicar com cientistas, e eu já tive dos dois lados, em geral é muito tranquilo para a gente, assim, mas eu acho que uma coisa tudo bem que a gente não é um veículo, a gente é slow journalism, né? Às vezes a gente deixa, as pautas demoram um mês, então a gente não tem aquela pressa do veículo diário, tipo, preciso ligar para você para ontem, assim, não é assim. Mas eu acho que uma dica também para quem está fazendo jornalismo de ciência é ganhar essa confiança mesmo. Então, a partir do momento que você entende o processo da ciência, entende o contexto, você automaticamente vai conseguir passar muito mais segurança para o cientista de que você não vai distorcer o que ele está falando, que eu acho que é um dos maiores medos dos cientistas, é de ser mal interpretado na hora que ele dá uma entrevista. Então, na hora que o jornalista ele mostra, assim, não que ele precisa ficar se provando, mas na hora que, pela interação que ele tem, pelo tipo de pergunta que ele faz, ele mostra que ele entende o que está acontecendo ali, né? Como que é esse processo, o que esse paper significa, o que é um resultado que é super forte, o que é uma especulação, né? Na hora que o jornalista mostra entender esse tipo de coisa, eu acho que conquistar meio que a confiança das fontes e começar a ter uma relação melhor para conseguir mais entrevistas, esse tipo de coisa facilita muito. Uhum. Perfeito. Eu posso complementar também, já que esse tema é interessante, essa relação entre cientistas e jornalistas. Já ouvi também muito de cientistas falando, eu tive acesso a tal paper porque o jornalista me passou para comentar. Enfim, foi a primeira vez que eu vi o paper, era justamente para comentar. Enfim, o que eu acho relevante, também tem um outro estudo, né, porque a ciência, digamos, não é tão pura, né, como eu já comentei, assim, ela tem diferentes também aspectos, enfim, e um deles é que você ir para a mídia ou você fazer divulgação científica, ou seja, seus estudos serem mais conhecidos, ele também te ajuda academicamente, entendeu? Com novos estabelecimentos de parcerias, enfim, e, quiçá, financiamento, até porque parcerias muitas vezes também
ajudam em financiamento. Enfim, então, o que eu queria mostrar é só que essa questão entre a fonte, né, o cientista e o jornalista, ela é benéfica para os dois, enfim. Então, é relevante, acho que o jornalista também pode mostrar isso, enfim, para o cientista, e o cientista também pode entender. Mas, como eu disse, eu acho que esse respeito mútuo já tem crescido. Mas é isso, é win-win, todo mundo ganha nessa relação. Uhum. Perfeito. Perfeito. Eu acho que basicamente essas coisas que a gente está conversando dessa relação jornalista e cientista, claro que tem os interesses profissionais de cada lado, né? Mas é basicamente um compartilhamento de conhecimento, muito mais da parte do cientista para o jornalista e aí uma amplificação do que ao contrário, mas também pode acontecer como o Luiz citou agora, de um jornalista mandar um paper para um pesquisador, o pesquisador não sabia daquele paper e poder comentá-lo. Nisso, se mantendo ainda nesse tema, a gente recebeu 2 perguntas aqui. A primeira é do Alexandre Faciola, eu vou ler como está, e eu acho que tem a ver justamente com essa relação cientista e jornalista e os locais de divulgação, né? Ele pergunta assim: é possível dar dicas de sites e canais para os jornalistas acompanharmos de forma mais corriqueira? Seria interessante até falar de forma pontual como caçar pautas nesses espaços de divulgação. Lembro de cabeça ótimas revistas de comunicação científica, como a revista da Unesp de Ciência ou a revista da FAPESP. Mas pode ser que a gente fique muito fechado em determinados veículos. Enfim, como caçar o furo no meio da pandemia. Então, como achar essa coisa exclusiva, talvez até antes de chegar na revista FAPESP, ou às vezes até antes de um Eureka Alert, ou até antes de chegar na agência Bore também. Podemos começar por você, Sara, se não se importa? Claro. Então eu ia falar da agência Bore, você já falou, né? Não é furo, mas para quem é repórter e está interessado em pautas de ciência, a agência Bore no Brasil está fazendo o mesmo trabalho que o Eureka Alerts faz fora. Então eles têm press releases e você pode até se cadastrar e daí ter acesso aos cientistas e papers antes da publicação para que você possa publicar. Então acho que esse é um jeito de procurar pautas, mas o furo é mais difícil, porque não é exatamente assim. A gente já publicou matérias inéditas, né? Tipo, a gente publicou já uma matéria na Folha, minha sócia Bia já publicou uma matéria na Piauí, e o furo dessas 2 vezes que aconteceu veio de relações que a gente já tinha com cientistas. Então, foram cientistas que a gente já tinha entrevistado para outras pautas, já tinha uma relação de contato e tal, e que na hora que eles quiseram, né, que eles iam publicar algo novo, na hora que eles tinham essa informação, eles nos procuraram primeiro, né? E daí a gente conseguiu escrever essa matéria. Então, ele veio de ter já uma rede dentro da área de jornalismo científico. E eu acho que é por aí, assim, pelo que eu sei, porque você tem que tem que ter acesso a uma informação que ainda não está disponível publicamente. Então, eu acho que vem de você estar embebido, né? Talvez até começar a fazer matérias em que você conversa bastante com cientistas, mesmo que elas não sejam furo, mas tem muita matéria de contexto que dá para fazer também dentro da ciência, em que você não necessariamente está dando um furo, mas você está trazendo um contexto para uma informação que precisa ter. Então, por exemplo, eu acho que isso acontece muito e tem muitas oportunidades agora durante a pandemia. Por exemplo, a gente vê todos esses tipos de vacina diferente. Daí você vai ter que ter uma matéria de contexto em que você explica, né, qual a diferença entre todos esses tipos de vacina, qual o estado da pesquisa em vacinas de RNA, que foi uma coisa super nova de ter saído agora contra o coronavírus. Então, são coisas que, de repente, um jornalista que não está olhando para o campo da ciência pode não ver como uma oportunidade de matéria, mas que, se você está ligado, atento às notícias, você pode começar a identificar esse tipo de coisa, e daí, com certeza, você vai ter vários pesquisadores e fontes para entrevistar, para falar dessa coisa um pouco mais do contexto que suporta essa informação inédita, né, que tá chegando. Quanto a veículos, a pesquisa FAPESP eu acho que é um ótimo veículo. Eu acompanho a pesquisa FAPESP, tem a da Unesp, não é um veículo de furos, mas tem o 37 Graus, é um podcast que tem muitas pautas de ciência, não sei, tem a Ciência Hoje, né, tem a Ciência e Cultura, enfim, acho que se você está ligado, no jornalismo ambiental, por um outro lado, você tem o Eco, né, que é um grande portal, você tem
iniciativas, e talvez olhar um pouco, eu particularmente também olho um pouco para iniciativas internacionais que são bem focadas. Então, por exemplo, você tem no MIT a revista Undark, você tem a Nautilus, que é super especializada em ciência, você tem a Mongabay na área de jornalismo ambiental. Então, talvez olhar dentro e fora do Brasil, assim, meio que em campos específicos, em áreas específicas. Perfeito. Você gostaria de acrescentar algo, Luiz? Na verdade, em relação às publicações, acho que a Sara já cobriu bem, enfim. Tem todos esses, as grandes revistas, né, Nature, Science, tem os press releases, né, que eles enviam, enfim, você pode se cadastrar. Acho importante, uma pesquisa nossa mostrou que jornalistas até da grande imprensa utilizavam esses press releases basicamente traduzindo e inclusive assinavam, ou seja, não é essa a ideia. A ideia é que ele sirva de base, mas que ele seja contextualizado até para os pesquisadores nacionais, até para mostrar, valorizar que a ciência no Brasil é bastante forte, enfim, é bem feita. Então, acho relevante você contextualizar para o contexto nacional, né? Mas eu diria uma outra coisa, que além dessas revistas, é o seguinte: mais de 90% da ciência no Brasil é feita nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros, né? Isso varia um pouco de país para país. Alguns países, na iniciativa privada, ela responde muito mais pelo P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Mas aqui no Brasil, essa é até uma questão para a ciência nacional, mas ela é muito feita nas universidades e institutos de pesquisa. Então, eu acho que a busca por pauta dentro dessas universidades, trocando diretamente com as assessorias de imprensa, é uma forma muito relevante de você conseguir notícias novas, vamos dizer, frescas ou furos, né? Mas eu concordo também com a Sara que é muito importante, muitas vezes, uma matéria de contexto, uma matéria mais aprofundada, mas, de qualquer forma, é uma forma relevante e sem dúvida nenhuma, cativar a fonte. Quando você é especialista, por exemplo, numa área... Só um instante. Tudo bem? Quer dar 5 minutos? Bom, Sara, eu acho que... Sara? Oi, tô aqui. Eu acho que você tocou no cerne, né? E o que o Luiz ia falar era justamente isso, dessa relação com as fontes, né? A partir do momento que você estabelece um contato direto com os pesquisadores, você não precisa, teoricamente, não precisa nem passar pela assessoria de imprensa e você acaba ficando sabendo antes, né? Uhum. Eu acho que esse é um jeito, né, depois que você está inserido nesse mundo, acho que esse talvez seja o principal jeito por quais, né, jornalistas conseguem essas exclusivas e furos, mas eu acho que é isso, assim, tem muito espaço, como o Luiz falou, muita da pesquisa está acontecendo e não necessariamente ela tem... não necessariamente ela chega, né, para fora, porque se você não monitora, uma coisa que você pode fazer nesse caso também é monitorar publicações científicas na área que você tem interesse. Então, você pode ver, né, muitas vezes pode sair um paper, e daí se você tiver um pouco de proficiência para ler um paper e tal, e daí achar, putz, isso é interessante, deixa eu falar com esse pesquisador, às vezes é uma coisa que está um pouco fora do radar, né? Mas eu acho que é isso, assim, é meio que uma questão de estar dentro e daí você começar a meio que se atentar ao que está acontecendo, da onde vai, né? E conforme você tem essas fontes que se tornam recorrentes, né? E se tornam... você consegue saber mais sobre o contexto da área, né? Então você consegue entender mais sobre o que está acontecendo na área deles, né? Qual a próxima grande inovação? Tipo, tá vindo um paper grande por aí? Não tá? Tem uma coisa que o pessoal acha que não tá, que é alguma coisa que foi publicada, mas as pessoas da área estão achando que não é verdade, ou não, enfim, daí é isso que você vai acabar sabendo se você está meio que conectado, né, nesse mundo. Luiz, tudo certo? Melhora um pouco. Mas, enfim, a Sara justamente respondeu, ótimo, que estamos aqui fazendo uma dobradinha que ela pôde me ajudar e justamente explicar essa questão da fonte, enfim. Essa é uma questão, quando você se especializa um pouco em determinada área, você cria, né, um contato, né, com as fontes, mas também se acompanha a área. Então, você começa a saber quais são
as revistas específicas. Eu não acho que o jornalismo científico seja obrigatoriamente feito por, digamos, especialistas. Eu acho que bons jornalistas de outras áreas fazem matérias muito boas de ciência. Uhum. Mas essa questão da especialização em determinada área acaba te trazendo também essa benesse, digamos, né? Esses contatos e interesse por determinada área. Uhum. Gente, a gente está chegando aqui nos 45 minutos de conversa, como eu havia dito para vocês, era o que duraria. A gente tem uma última pergunta aqui do Alexandre Rico. Acho que essa se relaciona e a gente ficou muito em evidência agora, né? Durante a pandemia, a importância dos divulgadores científicos nas redes sociais. A gente pode citar vários aí, a Mel, aí tem o Isaac, a Luísa Caires, enfim, bastante gente. A pergunta é a seguinte: vocês acham que empresas de redes sociais deveriam apoiar e ou promover esses cursos de divulgação científica e comunicação da ciência, uma vez que essas plataformas muitas vezes propiciam a difusão de desinformação científica? Quem começa? Pode ser Luiz? Na verdade, você citou algumas, né? Tem o Átila, né? O canal Nerdologia, Átila, claro. Pílula. Esses canais que eu acho extremamente relevante da gente pensar é que alguns vídeos do Átila atingem mais de 1 milhão de views. Esse é um número incrível, né? Porque a gente estudava muito a questão da recepção em relação a Fantástico, Jornal Nacional, e que atinge milhões e milhões de pessoas, né? Mas é um pouco mais passivo, né? Na verdade, quando você busca um termo e você vai assistir um vídeo do Átila falando durante 7, 10 minutos, às vezes até mais, né? Algumas lives duraram horas, e você tem um número de 1 milhão de pessoas que foram, então, assim, é realmente muito, muito interessante. E esses novos formatos, eles atingem o que a gente chama, na verdade, na divulgação científica, os não engajados. Porque muitas vezes você faz divulgação científica, você faz eventos, são ótimos, enfim. E aí, quando você vai ver o público, todos eles estão na universidade, são pós-graduandos, mestres. Ou seja, você está conversando sobre ciência com quem já entende de ciência, quem já gosta de ciência. Mas no caso do Átila, por exemplo, e vários outros, né, que você citou, enfim, esse número é muito maior, né? Então você rompe essa barreira. Por isso a gente defende muito também que o telejornal tem que trazer mais temas de ciência, discutir mais questões ligadas à área, e o jornalismo também profissional, enfim, porque é uma maneira de você também atingir mais pessoas, né? Em relação às redes sociais, o que eu acho não exatamente cursos, porque, na verdade, o que eu acho é que eles têm um papel, né? As redes sociais, elas têm um papel, elas começaram a discutir tardiamente, né? Até no último ano mais, e começaram até a bloquear alguns conteúdos, mas eu acho que eles devem tratar mais dessa questão da desinformação, de como eles propagam essa desinformação e como eles podem agir para quebrar, vamos dizer, essa corrente, entendeu? Não é simples, não é fácil, há uma discussão grande sobre isso, enfim, desde uma questão ética até uma questão mesmo informacional, enfim, porque não é simples, às vezes, você captar um conteúdo que muitas vezes é feito para justamente enganar, ou seja, enfim, a designação de notícias falsas, boatos virtuais, é grande, é vasta, mas uma das características, em algum momento, é que ela é criada justamente para desinformar, ou seja, ela é pensada para se passar, por exemplo, por uma notícia que tenha passado por todos os critérios editoriais, enfim. Então, isso também é difícil mesmo para a questão informacional. Então, é difícil, mas eu acho que esse é o principal papel hoje das redes sociais, mais até do que para um recurso. Ela pode até ajudar alguma iniciativa, enfim, facilitar o conteúdo, a cursos ou mesmo a conteúdos de ciência fiáveis, né, confiáveis. Mas eu acho que esse é o papel dela, na verdade, melhorar essa questão do gerenciamento e compartilhamento de informações falsas. Do algoritmo, né, basicamente. E Sara, você da perspectiva que faz produção de conteúdo independente, utiliza o Spotify, imagino também utiliza as mídias sociais para divulgar seu trabalho. O que você enxerga aí dessa pergunta? Como você pode acrescentar para ela? Eu acho que o Luiz já meio que falou tudo, é uma pergunta super difícil, mas acho que eu concordo com ele na maior parte
tipo, ou em tudo, mas que eu acho que o problema é o algoritmo, né? Um algoritmo que penaliza muitas vezes uma informação, um tipo de informação e promove, né, ou impulsiona outros tipos de informação que são mais sexys, de repente, que são informações que a gente não consegue necessariamente fazer a vida real cair no ponto ideal do algoritmo, né? Então, se você faz uma matéria ou tem um texto de contexto e tal, você pode fazer o máximo para se encaixar ali, tentar fazer com que isso não fira o algoritmo de uma maneira que ele não vá ser ativamente sabotado, né? Eu acho que tem isso. Então, se as redes sociais elas pararem de sabotar conteúdo de qualidade em favor de impulsionar conteúdos que são mais explosivos e virais necessariamente, porque muitas vezes tem essa máquina que pensa mesmo num conteúdo mais apelativo, mais viral para ser divulgado com a intenção de desinformar. Então, é muito difícil, eu acho, que lutar contra isso quando a gente está falando desses impérios, né, grandes impérios de tecnologia que são as redes sociais, mas não sei se tem, eu acho que é mais isso, assim, é uma questão grande, acho que é uma discussão para esse século, talvez, que não vai ser resolvida tão rápido. Não sei, eu acho que uma coisa que eu acho que daria para adicionar como alguém que conta histórias que passam por ciência muitas vezes é que isso que o Luiz falou, né? Muitas vezes tem muitas iniciativas de comunicação pública da ciência que a gente fala que prega para convertidos, né? Então você tem, de repente, tipo, um conteúdo que pode até ser muito interessante, mas ele é empacotado de uma maneira ou divulgado de uma maneira em que ele cai só na mão de quem já está engajado com a ciência, de quem faz ciência muitas vezes, né? Às vezes não é nem só quem gosta, mas quem faz mesmo, né? Não consegue sair daquilo. E eu acho que uma das coisas que a gente que comunica a ciência pode pensar, isso vale para o jornalista, para o divulgador, é que muitas vezes quem gosta muito de ciência pensa que a ciência é inerentemente interessante, e eu não acredito nisso. Eu acho que a ciência é inerentemente interessante do mesmo jeito que a economia é inerentemente interessante para quem gosta de economia, então para mim ela não é necessariamente. Então, por exemplo, no 37 graus a gente sempre pensa nisso, né? Tipo, eu não quero falar só para convertido, eu tenho que contar uma boa história. A ciência ela tem que entrar dentro dessa boa história, né? Ela tem que estar lá, ela tem que ser checada, contextualizada, tem que ter todas as características de um jornalismo de ciência de ótima qualidade, mas ela tem que ser parte de uma história interessante, ou ela tem que ser parte de um conteúdo que seja atrativo para quem vai ver, ou que traga alguma coisa nova, e não pensar que só por o fato da ciência estar descobrindo alguma coisa, que isso automaticamente é interessante para muita gente. Pode não ser, eu acho que não tem nenhuma obrigação do público de se automaticamente ser interessado por toda e qualquer descoberta que sai de um laboratório. Então, acho que é muito importante pensar nisso, né? Como que essa informação está chegando, né? Em que formato ela está? Não só o conteúdo, mas o formato. Perfeito. Gente, estamos chegando aqui no nosso limite. Queria lembrar aos participantes que eles vão receber no e-mail depois uma pesquisa. E peço, por favor, que vocês respondam para que a gente possa sempre trazer webinars aí relevantes para vocês. Legal? Luiz, Sara, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, algum comentário final? Eu quero, na verdade, convidar, enfim, né? Porque nós estamos com as inscrições abertas até dia 24 agora de fevereiro para especialização. É um processo relativamente simples agora, até porque o envio e toda a documentação é feito online, né, remotamente. E a procura na verdade, tem uma procura muito grande na inscrição, mais de 100 inscritos, eles têm só 20 vagas, mas o envio da documentação ainda está aquém do que a gente espera, enfim. Então, convido a quem tiver interesse, enfim, em enviar. Enfim. É isso. As informações estão no site do Museu da Vida, ou no site da Casa Oswaldo Cruz, ou até nas instituições parceiras, né, que eu citei no começo. Mas, enfim, no Google você consegue achar, né? Tá, e vai ser Obrigado, remoto. Então, Daniel, aí, pela oportunidade de falar um pouco sobre divulgação da ciência. Claro que é isso. Essa é uma questão, na verdade, o curso é presencial, enfim, ele sempre foi presencial, mas agora, em 2020, ele foi basicamente feito de forma remota, a gente teve só a abertura e mais uma semana de aula presencial, mas a gente não tem como garantir que ele vai ser feito completamente online, né? Infelizmente. A gente, caso a situação se normalize, ele voltaria a ser presencial. Entendi. Sara, gostaria de acrescentar algo?
Acho que minimamente também vocês podem olhar o Amerec, né, o Labjor, acho que tem essas opções, dependendo de onde a pessoa está geograficamente ou como isso encaixa na sua rotina. Acho que para algumas pessoas pode ser uma ótima opção. E eu acho também... eu queria fazer um convite para as pessoas que são interessadas em podcast e narrativas em áudio, em que eu e a Bia, minha sócia, a gente mantém um site que chama cochicho.org, em que a gente traz recursos, resenhas, artigos, basicamente reúne a comunidade que faz podcasts narrativos. Então, se vocês se interessam por isso, a gente espera vocês lá. Bacana, gostei do nome. Cochicho, legal. Luiz, Sara, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma ótima conversa. Quem nos acompanhou também, muito obrigado e uma ótima quinta a todos. Obrigada, Daniel. Até mais.